E se os textos que deram origem ao Espiritismo não tivessem sido entregues prontos como uma espécie de revelação final? E se, na verdade, eles foram construídos, peça por peça, meticulosamente dentro de um grande laboratório de ideias aberto ao público? Hoje a gente vai abrir as portas desse laboratório, a Revista Espírita. Para entender essa história, nosso roteiro vai seguir os mesmos passos de Allan Kardec. A gente começa com o mistério que estava intrigando a Europa, depois vemos a criação desse laboratório de ideias, as primeiras descobertas que saíram de lá, como tudo isso se transformou numa doutrina codificada e, por fim, qual o legado que isso deixou. Bom, para começar, a gente precisa voltar no tempo. Imagina a Europa, em meados do século XIX. Havia uma verdadeira febre, um fascínio por fenômenos bem estranhos, coisas que simplesmente desafiavam qualquer explicação lógica da época. E não era pouca coisa não, viu? Relatos assim pipocavam por toda parte. Pancadas fortíssimas que assustavam todo mundo, móveis se mexendo sozinhos, objetos que simplesmente flutuavam. E o mais curioso é que isso parecia acontecer com mais frequência perto de certas pessoas. Era um mistério no ar. E é aí que entra uma figura-chave, Hippolyte Léon Denisard Rival, um educador muito respeitado, mais conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec. O interessante é que ele não chegou nesse assunto como alguém que já acreditava em tudo. Pelo contrário, ele se aproximou com o pé atrás, com o rigor de um cientista, de um investigador. Naquela época, muita gente ou descartava tudo como se fosse fraude, ou tentava explicar com as teorias da moda, como o tal do magnetismo animal. Mas Kardec fez uma pergunta diferente, uma pergunta muito mais profunda. E se aquilo não fosse só um efeito físico aleatório? E se por trás das pancadas e dos objetos se movendo, existisse uma inteligência tentando se comunicar? Então, para responder uma pergunta desse tamanho, não bastava só observar, era preciso um método. Kardec precisava de uma ferramenta para poder experimentar, debater, registrar e organizar as ideias. E foi aí que ele criou o seu laboratório, um jornal mensal. E aqui está o pulo do gato. A gente não está falando de um simples boletim informativo. O propósito da revista era muito maior. Ela foi pensada para ser uma oficina de trabalho ativa, um lugar para construir uma filosofia do zero e, o mais importante, à vista de todo mundo. As funções dessa oficina eram muito claras. Primeiro, coletar dados do mundo todo. Depois, criar uma linguagem própria para poder descrever esses fenômenos, como a palavra tipologia, por exemplo. Uma parte crucial era debater publicamente com os críticos e, claro, testar e refinar os princípios filosóficos que estavam surgindo a partir de tudo isso. Ok, como laboratório funcionando a todo vapor, quais foram as primeiras grandes sacadas? Bom, um dos primeiros avanços foi justamente entender como a comunicação com esse mundo invisível acontecia, como ela evoluía. E essa evolução foi impressionante de verdade. Começou de um jeito bem rudimentar, com pancadas para responder sim ou não. Depois, a coisa foi se sofisticando com o uso de cestas e pranchetas para soletrar palavras. E, finalmente, culminou na psicografia, que permitia que textos complexos fossem escritos diretamente pela mão de um médium. O diálogo se tornou possível. Com essas comunicações mais elaboradas, Kardec começou a notar que, do outro lado, assim como aqui, existiam inteligências de todos os tipos, com diferentes níveis de conhecimento e moral. A revista foi o primeiro lugar onde ele publicou seus esboços de classificação, como este aqui, tentando diferenciar espíritos sensatos de outros que ele chamou de pseudo-sábios, mais pretensiosos. Certo, tudo isso é muito interessante. Mas a grande pergunta é, como é que esses dados brutos, esses experimentos publicados todo mês numa revista, se transformaram nos livros que se tornaram a base do espiritismo? Essa comparação mostra perfeitamente o processo. Olha só, na revista o conceito de perispírito aparece de forma bem funcional, quase como uma anotação de campo. Anos depois, em O Livro dos Médiuns, a mesma ideia já está muito mais refinada, com uma linguagem formal bem definida. É a jornada completa, de uma observação inicial para um princípio codificado. E é fundamental entender isso aqui. A revista não foi um rascunho que veio antes dos livros. Não. O processo todo aconteceu ao mesmo tempo. Enquanto os livros iam sendo lançados, a revista continuava lá, todo mês funcionando como esse fórum contínuo onde as ideias eram debatidas, testadas e aprofundadas com as novas evidências que não paravam de chegar. Então, o que a gente pode tirar dessa relação tão única entre um periódico e o nascimento de uma filosofia?
qual é a grande lição disso tudo? No fim das contas, o maior legado da Revista Espírita é a transparência. Ela é a prova viva de que o Espiritismo não nasceu de uma revelação única e inquestionável. Pelo contrário, foi construído abertamente, peça por peça, seguindo um método baseado em evidências, aberto ao debate e à análise de quem quisesse participar. E isso deixa a gente com uma reflexão final, não é? Na nossa era, com tanta informação circulando tão rápido, quantos outros campos do conhecimento, seja na ciência ou na filosofia, não poderiam se beneficiar de um laboratório assim, tão transparente e colaborativo para construir e refinar suas ideias mais importantes?